Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Estamos aqui ao vivo para nossa live de hoje. Enquanto o Instagram avisa aqui vocês, então a gente já tá aqui ouvindo a música de fundo e aí eu vou avisar, principalmente para quem tá assistindo a gravação, tá bom? Todos os dias de segunda a sexta, às 6h26 da manhã, nós estamos aqui fazendo essa live matinal, onde nós fazemos 5 a 10 minutos mais ou menos de uma meditação para a gente se interiorizar e entrar em conexão com a gente mesma. E depois nós fazemos o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, tá bom? Se você tá me vendo agora, você tá super convidado ou convidada para participar das nossas lives matinais no horário onde a gente faz ou depois assistindo a nossa gravação, tá? E eu quero ver aqui que você coloque para mim quais foram os insights, quais foram as percepções e o que você tem aprendido com a gente nesse estudo, tá certo? Então vamos lá para a nossa meditação. A musiquinha tá aqui de fundo. Você vai soltar o corpo e vai relaxar. Respirando profundamente. Entrando em conexão com você mesma. E vai ouvir a música por alguns instantes, dando atenção somente à música. Isso. Imagine que do seu coração começa a abrir uma grande luz no seu peito. Vai abrindo e vai irradiando uma grande luz. E essa luz vai formando um escudo em volta de você. Ela vai criando uma barreira protetora em você. Isso. E você percebe que você vai relaxando mais. Vai se sentindo mais segura, mais confiante, com a energia renovada. Isso. Essa luz vai circulando todo o seu corpo, formando essa cúpula, essa barreira protetora que vai te acompanhar ao longo do dia, te deixando blindada para tudo que for de fora e que não seja agradável, ou bom, ou justo para você. Isso. Você percebe que essa abertura no seu peito se fecha, mas essa proteção, esse escudo, permanece irradiando em volta de você. Você agradece e pode se movimentar e abrir os olhos quando quiser. Todas estão bem? Todos aí estão vivos? Mandem coraçõezinhos para eu saber. Ou falem que estão bem aqui, que vocês estão acordados, ninguém dormiu e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso estudo. Aqui nos Segredos da Mente Milionária, nós entramos no último encontro, né, na sexta-feira. A gente começou um pouquinho do arquivo número 3
e nós vamos continuar esse arquivo número 3 hoje, tá? Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui o negócio. Agora parece que a iluminação melhorou. Arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas, tá? Então, o grande ponto aqui que eu quero trazer para vocês é: muitas pessoas dizem que querem ser ricas, né? Se você perguntar, a grande maioria vai falar isso, que ela quer se tornar rica. Entretanto, nem todas querem fazer o que precisa ser feito para se tornar rico, tá? Então, ele coloca, né? Quase todas desejam enriquecer, mas na verdade ele coloca o contrário, desculpa. Ele fala assim, na verdade, a maioria das pessoas não deseja enriquecer. Por quê? Porque tem no subconsciente arquivos de riqueza negativos que lhes dizem que é errado ser rico, que lhes dizem o contrário. E aí, até no encontro passado, eu li aqui para vocês quais são as possíveis desvantagens de ser rico ou tentar ser rico. Quando ele pergunta nos seminários o que as pessoas falam, né? E aí tem várias frases: e se eu me der bem e der tudo errado depois? E se as pessoas não gostarem de mim por causa de mim e só por causa do meu dinheiro? E se o quanto que eu vou ter que pagar de imposto para o governo por conta de estar rico, etc. Vai dar muito trabalho, vai dar muito esforço, é muita responsabilidade, todo mundo vai querer uma ajudinha e etc, tá? Então, todas essas mensagens internas que porventura a gente traz, e aí eu quero que você olhe aí para você e identifique se você tem essas mensagens, todas elas trazem uma contradição entre ser rico, certo? Então, essas mensagens internas contraditórias muitas vezes nos impedem de chegar nessa riqueza. Essas contradições podem até parecer ser inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. Então, ele traz um conceito aqui que ele fala assim, seja o que for que você acredite, né? E se você for olhar dentro das linhas do que a gente vê por aí, de física quântica, de poder do pensamento, etc., você pede e recebe aquilo que deseja, encaminhando mensagens cheias de energia, baseado nessas suas crenças dominantes. Então, se você pede algo, só que você fica mudando esse algo, né? Eu dei até o exemplo na sexta-feira, um exemplo que o professor Hélio Couto costuma dar com frequência, né? Que é quando você chega para comprar um carro e aí você não se decide pela cor. Primeiro você fala que você quer branco, aí depois, 2 horas depois, você fala pro vendedor que você quer um carro preto, aí depois você fala que quer um carro azul, depois você fala que quer um carro prata, e assim vai. E aí o que acontece? Cada vez que você chega pro vendedor falando, olha, eu quero um carro de cor diferente do que eu tinha falado, o que vai acontecer com esse vendedor? Ele vai cancelar a sua reserva, ele vai cancelar o seu pedido para fazer o seu novo pedido. Só que se você fica nesse vai e vem, o que vai acontecer? O seu carro nunca vai chegar, certo? Porque você nunca vai decidir qual que é realmente o que você quer. E fora que o vendedor vai ficar malucão, né? Ele vai pegar, vai chegar um momento e vai falar assim, olha, primeiro eu acho que você tem que decidir o que você quer para depois você fazer o seu pedido aqui. Porque assim não vai dar, o seu carro nunca vai chegar e a gente nunca vai concluir essa venda, né? Essa entrega, melhor dizendo. E é justamente isso que a gente faz normalmente, né? A gente pede as coisas, a gente fala para Deus que a gente quer isso, que a gente quer aquilo, que a gente quer aquilo outro, mas de verdade será que é aquilo que a gente quer? De verdade será que a gente sabe o que a gente quer? Então esse é um ponto para você refletir. Como que tá o seu compromisso em realmente gerar riqueza? Como que tá o seu compromisso em realmente gerar, buscar aquilo que você deseja, tá? Então, deixa eu só continuar aqui, peraí. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Então esse é um princípio de riqueza que ele coloca aqui no meio do livro. O princípio de riqueza é quando ele põe assim, ó, meio marcadinho,
Então, esse é o princípio de riqueza. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Aí ele pega e fala assim, ó, sei que é difícil acreditar, mas você sempre consegue o que quer, aquilo que você deseja no seu subconsciente e não o que você diz querer. Então, esse alinhamento é extremamente importante. Eu vejo isso constantemente dentro dos meus produtos, dentro dos meus cursos acontecer. Às vezes a pessoa fala que ela quer uma coisa, mas internamente ela não quer aquilo. Ou, às vezes ela fala que ela quer trabalhar com determinada coisa e internamente ela não sente aquilo. Existe um ponto que eu vou trazer aqui para vocês que acontece muito dentro dos meus produtos, que é o que eu chamo de congruência interna. Às vezes, né, um dos meus principais produtos é o Descubra Seu Nicho. E ali, o que eu faço, né? Eu conduzo você para que você escolha o nicho ideal para você. Aquele que seja lucrativo, mas esteja alinhado com o seu talento e com a sua vocação. E o que significa isso? Significa que em primeiro ponto, né, lá dentro a metodologia que eu uso é a 3F, que é faz bem, faz fácil, faz dinheiro. O primeiro ponto que a gente tem que olhar para a escolha de um nicho, por exemplo, é o faz bem. Ou seja, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter habilidade, eu preciso ter competência naquilo que eu estou escolhendo. E é muito comum, às vezes, as pessoas quererem trabalhar em um determinado nicho, mas internamente ela não se sente totalmente preparada para trabalhar naquilo. Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas estudando e fazendo tantas especializações e formações, porque elas nunca estão se achando totalmente pronta naquilo que elas estão se propondo a fazer. E o que acontece? O nosso sistema, como é que eu vou dizer? A nossa forma de pensar, ela é muito voraz em relação a isso, né? O nosso alinhamento interno, ele é muito voraz. Porque você pode falar que você quer uma coisa, mas se internamente o seu sistema estiver dizendo outra coisa, ele vai te boicotar, ele vai te sabotar. E é aí a origem das autossabotagens, é aí que existe a origem do auto-boicote. Porque eu estou falando uma coisa, mas internamente eu estou sentindo outra coisa. E aí a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes eu estou falando que eu quero uma riqueza, que eu quero me tornar rica, mas de verdade internamente os pensamentos que estão rodeando aqui meu subconsciente, eles são contrários à riqueza. Eu estou falando que se eu me tornar rica, as pessoas vão querer tirar vantagem de mim. Eu tô falando que se eu me tornar rica, as pessoas não vão gostar de mim por mim, vão gostar de mim por causa do dinheiro, e assim vai. Então todos esses pensamentos, eles são boicotadores de nós mesmos. Então por isso que a gente tem que conhecer o que acontece aqui com a gente, tá? E aí o que ele traz, né? Ele fala, é difícil a gente acreditar, mas a gente realmente consegue tudo o que a gente deseja. Só que a gente tem que saber exatamente o que a gente deseja. E a grande maioria das pessoas não sabe de verdade o que deseja. Muitas vezes elas falam da boca para fora algo que elas desejam, mas internamente, né, o subconsciente dessa pessoa diz outra coisa. Então, não existe um alinhamento interno. O que a gente está fazendo aqui é justamente buscar esse alinhamento, tá? Então, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente, você não almeja de verdade e, segundo, você não está disposta a fazer o que é necessário para conseguir. E esse estar disposto a fazer o que é necessário para conseguir também tem relação com esse alinhamento. O quão alinhada você está em relação ao seu desejo, o quão alinhado você está em relação àquilo que você está falando, né? Que eu seja realmente aquela pessoa que fala o que faz, não aquela pessoa que, tipo, fala uma coisa e aí você olha, ela tá fazendo outra. Porque isso é uma falta de alinhamento interno, tá? E a gente tá buscando esse alinhamento aqui. O querer, ele tem 3 níveis. Esse é um ponto bem legal que a gente vai chegar aqui hoje. O alinhamento, o querer, ele tem 3 níveis. E aí, isso também é o início do nosso alinhamento, tá? O primeiro nível do querer é: eu
quero ser rico, ou eu quero o carro branco, ou eu quero ter um filho, ou eu quero casar. Então, o primeiro nível do querer é o querer, tá? Então, é você falar realmente que você quer. O segundo nível do querer é eu escolho ser rica. Então, tem a ver com a escolha. E observe o seguinte, quando você fala eu quero ser rica, traz uma sensação, provavelmente, pelo menos para mim traz, né? Traz uma sensação aqui. Agora, quando você fala que você escolhe ser rica, essa sensação ela muda um pouco. Não sei se você consegue perceber que vem uma sensação mais de responsabilidade. É quando você percebe que você tem a responsabilidade de criar a sua própria riqueza. Então, eu quero ser rica, eu escolho ser rica. O escolher ser rica, ele já tá num outro nível, que é o segundo nível do querer, tá? Porque ele traz para você a responsabilidade, tá bom? E aí, o terceiro nível do querer é eu me comprometo a ser rica, tá? Esse me comprometer a ser rica, ele traz uma outra sensação. Observa aí dentro de você. Qual que é essa sensação? É que se você se compromete, além da responsabilidade que a gente falou no nível 2, ele também traz aquilo de que você vai fazer até dar certo. Não é que você vai fazer se der certo, você vai fazer até dar certo. Mas lembra daquilo que a gente estava falando antes. O que a gente estava falando antes? Primeiro, você tem que saber exatamente o que você quer, tá bom? Então, o terceiro nível, eu me comprometo a ser rica. Isso requer disposição para fazer o que for necessário, durante o tempo que for preciso. Nenhuma desculpa, nenhum e se, né? Nenhum mas, nenhum talvez. E o fracasso não é uma opção. O caminho do guerreiro é simples. Serei rico ou morrerei tentando. Isso daqui do e se, mas, etc. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você o que significa isso. Às vezes você pega e fala assim, nossa, eu quero ir em tal lugar. Sei lá, eu quero visitar minha mãe. Um exemplo assim. Só que aí você acorda e tá chovendo. E aí você pega e fala assim, nossa, acho que eu não vou visitar minha mãe porque tá chovendo. Observa isso. Será que de verdade você queria visitar sua mãe ou não? Porque se você queria, não importa se tá chovendo, não importa se tá sol, não importa se tá frio, não importa se tá calor. Você vai fazer isso. Esse é o terceiro nível do querer, né? É onde eu não só quero, eu não só escolho, eu me comprometo com aquilo. Então, se eu escolhi visitar minha mãe, eu me comprometi com isso. E eu vou, faça chuva ou faça sol. E é justamente esse nível que a gente tem que entender. Lógico que eu dei um exemplo mais simples aqui, mas observe que esses exemplos simples, que essas situações simples, elas determinam praticamente a nossa vida. Observe aí quantas vezes, vou dar alguns exemplos cotidianos da grande maioria das pessoas, inclusive eu. Quantas vezes você falou que ia começar a dieta na segunda-feira e você não começou? Quantas vezes você pagou uma academia e não foi? Quantas vezes você falou que ia cuidar mais da sua saúde e você não cuidou? Quantas vezes você falou que ia se comprometer de verdade a fazer alguma coisa dentro do seu negócio ou dentro da sua carreira e você efetivamente não fez, tá? Todas essas vezes que você fala que você vai fazer algo, mas de verdade você não faz, a primeira pessoa que você está sendo descomprometida é com você mesma. A primeira pessoa que você está quebrando a sua palavra é com você mesma. Não é assim, ó, entenda o seguinte, porque às vezes dá uma sensação que tem que ser tudo a ferro e fogo, né? Mas a questão não é de ser a ferro e fogo, mas a questão é você saber de verdade o que você quer, escolher realmente o que você quer e se comprometer com isso, porque de verdade, quando você quer, você vai lá e faz. É esse o grande ponto. Ah, Lúcia, mas às vezes eu fico cansada. Ah, mas às vezes eu preciso, sei lá, eu preciso descansar. Eu penso só nesse exemplo agora.
Ok, só que isso não te impede de se comprometer. E observa se esse descanso está sendo tão frequente assim. Porque se ele está sendo muito frequente, às vezes pode ser uma fuga. Justamente porque aquilo que você acha que você quer, de verdade, internamente você não quer. E aí, pessoal, eu quero trazer uma coisa muito importante. Seja verdadeira com você mesma, sabe? Em relação ao que você quer. Porque muitas vezes, e eu passei por isso, e eu tenho que ficar vigilante, porque às vezes acontece isso comigo, às vezes eu falo que eu quero uma coisa baseada no que eu estou vendo de uma outra pessoa. Então, já aconteceu comigo de eu achar que eu queria um determinado tipo de negócio, que eu queria ter um determinado tipo de estilo de vida, porque eu estava vendo aquela pessoa que eu admirava muito e era o tipo de vida ou o tipo de negócio que essa pessoa tinha. Só que quando eu parei para prestar atenção realmente se eu queria aquilo, eu percebi que não. Eu queria outro estilo de vida, eu queria outro estilo de negócio. E é justamente aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque você tem todo o direito do mundo de não querer algo que alguém quer muito. Você tem todo o direito do mundo de desistir. Você tem todo o direito do mundo de falar que você mudou de ideia, que não era bem assim. E tá tudo certo, tá? Então, para vocês terem uma noção como que isso impactou aqui dentro do meu negócio, dentro da minha vida, contar aqui para vocês rapidinho. Antes, né, eu achava que eu queria ter uma empresa com trocentos funcionários, que eu queria faturar milhões, etc, etc, etc. Só que eu percebia que eu tinha muita dificuldade de seguir nisso, né, de entrar nisso. E o que eu percebi? É porque de verdade, né, eu trago esse arquivo de riqueza contraditório, de tipo, vai dar muito trabalho, vai ter muita responsabilidade, etc. Um dos meus valores principais é a liberdade. E eu tenho a sensação que uma empresa com muitos funcionários me deixaria muito presa, né? Então, talvez eu tenha que mudar esse arquivo de riqueza, mas o ponto principal eu percebi que não é esse modelo de negócio que eu quero. Eu quero um modelo de negócio mais enxuto, onde eu tenho poucas pessoas junto comigo, onde o nosso faturamento é razoável pra gente, entende? Razoável não significa ser pouco, mas assim, eu até fiz um vídeo esses dias, provavelmente vai sair aqui para vocês. Quantas pessoas estão sonhando aí com o famoso 6 em 7 que a gente vê, né? Que são 6 dígitos em 7 dias, ou seja, acima de 100 mil reais. Mas para você chegar nesse valor, existe muita coisa por detrás. Existe um valor de investimento que você tem que fazer, que muitas vezes as pessoas não enxergam para isso, né? Para você chegar nos 100 mil reais, normalmente você tem que investir 30 mil reais, né? Só de investimento de tráfego, de coisa para chegar nesse número. Tem toda uma engrenagem, um monte de equipe, um monte de pessoas que você precisa para te ajudar, né? Para chegar nisso. E às vezes a pessoa não quer, ela quer trabalhar sozinha, ela quer trabalhar do jeito dela, ela quer ter uma equipe pequena, ela quer um faturamento que muitas vezes, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil seria o suficiente. Ou muitas vezes 4, 5 mil seriam suficientes para ela de faturamento mensal ou de caixa extra ou de caixa rápido. E às vezes a pessoa fica sonhando com aquele outro número que não faz parte da realidade que ela de verdade quer. Então vocês têm que prestar atenção nisso. O que de verdade você quer? E aí você se compromete com esse número, você se compromete em chegar ali e fazer o que precisa ser feito. Não é fazer se tiver sol ou se tiver frio. É você fazer apesar de. Você vai fazer tudo até dar certo. Vocês estão entendendo? Eu vi que vocês mandaram coraçãozinho aqui. Qualquer coisa pode perguntar, pode mandar mensagem, que eu vou lendo aqui durante o nosso estudo, tá? E aí, nesse arquivo número 3 que a gente tá, deixa eu virar aqui a página. Ele coloca, né? Tentar não é suficiente. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. Então, você vai se dedicar para que aquilo aconteça, faça chuva ou faça sol, independente dos se, mas, né, essas coisas. Aí ele coloca, a minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização,
100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro, uma programação mental de uma pessoa rica. Então, observa, ó, foco. Isso é um dos principais do meu produto aqui, né? O Descubra Seu Nicho é você ter foco, é você focar em uma direção, em uma fatia de segmento de mercado, em um público específico. Ter coragem, né? Então, obviamente, conhecimento, você tem que ter esse conhecimento, porque senão você vai ajudar as pessoas como, né? Especialização está relacionado a você ser específico, a você ir para esse nicho específico, por exemplo. Isso falando no mundo dos negócios, tá? 100% de dedicação, atitude de não desistir e, é claro, a programação de gente rica. Aí o princípio de riqueza que ele traz aqui é: se você não está verdadeira e plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que você não a obtenha mesmo, tá? Uma vez que você se compromete, o universo se apresentará para ajudá-lo. Isso é um ponto importante. O universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor, mas primeiro você tem que se comprometer. Então, o primeiro ponto aí é você saber de verdade o que você quer. Então, se for possível, tira 5, 10 minutos do dia de hoje e olhe o que de verdade você quer e se comprometa com isso, tá? Quando você realmente tem um desejo, né, uma intenção em cima desse desejo, que essa intenção é se comprometer, o mundo se move, as coisas acontecem para que esse seu desejo se realize. A gente sempre tem aquilo que a gente deseja. Se você não tá tendo o que você deseja, só significa o quê? Que talvez você não deseje tanto assim o que você acha, ou você tem esses arquivos de riqueza aí contraditórios que te impede de chegar lá, tá bom? Declaração. A declaração, lembra que ele sempre pede pra gente falar em voz alta, então se você tá no livro, você lê aí junto comigo, ou você pode repetir aqui enquanto eu falo. Eu me comprometo a ser rica, eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a ser rica, eu tenho uma mente milionária. Vou repetir uma terceira vez aqui para vocês. Eu me comprometo a ser rica, eu tenho uma mente milionária. E aí, no final do arquivo, ele traz sempre um exercício aqui, né? E aí eu vou ler o exercício para que você possa fazer no dia de hoje, tá? Amanhã, provavelmente não, amanhã a gente entra no arquivo de riqueza número 4. Então, você vai pegar um caderno e vai escrever num pequeno parágrafo o motivo exato pelo qual enriquecer é importante para você. Seja específico. Esse é um ponto muito importante pelo seguinte. Eu vejo diariamente isso. O quão difícil é para as pessoas serem específicas. Então, assim, ó, não é, Lúcia, eu quero ser rica, mas o que é riqueza para você? Quanto que tem que ter na sua conta bancária para você falar que você é rica? Quanto que você tem que ter de faturamento dentro do seu negócio para você falar que você é rica? Entende? Você tem que ser bem específica. O que é riqueza para você? Lúcia, eu quero ser feliz. O que é felicidade para você? Para algumas pessoas, felicidade pode ser almoçar no domingo com a família. Para outras pessoas, felicidade pode ser conseguir trocar o carro todo ano. Para outras pessoas, felicidade pode ser conseguir viajar 2 vezes ao ano. Entende? É importante que você seja bastante específico aqui. Então, observem isso. Se você, uma técnica que é importante é, pegue o verbo que tiver na sua frase e pergunta para você mesmo, o que especificamente em relação a esse verbo, né? Escreva um pequeno parágrafo sobre o motivo exato pelo qual enriquecer é importante para você e seja específico. Esse é o exercício 1. Exercício 2. Procure um amigo ou parente que esteja disposto a ajudá-lo. Aí é um ponto importante. Gente, é uma pessoa que esteja disposta a te ajudar. Se você, por exemplo, está aqui comigo toda manhã ou está todo dia assistindo aqui a gravação, você já até convidou as pessoas ao seu redor, né? Eu sempre falo para vocês convidarem. Você já convidou, sei lá, seu marido, sua esposa, seu filho, enfim. Só que você percebeu que essa pessoa não teve essa movimentação, não foi atrás, não se interessou, provavelmente ela não é interessada.
Então, um ponto importante, na hora de você escolher esse amigo ou esse parente, escolha uma pessoa que realmente vai te ajudar nessa caminhada. Porque você vai dizer a ele que você quer conquistar o máximo de sucesso invocando o poder do compromisso. Então, você vai olhar nos olhos dessa pessoa e vai repetir as seguintes palavras. Eu, e vai falar o seu nome, por meio desta declaração, me comprometo a ser milionário ou mais em... E aí você vai colocar uma data. Peça ao seu amigo ou seu parceiro que diga, eu acredito em você. E depois você diz, muito obrigado. Entenda que o que você está fazendo? Você está tornando público o seu desejo, aquilo que você se compromete a fazer. Então é legal você encontrar um amigo que não vai rir de você, que não vai fazer chacota, que não vai falar assim, que bobeira é essa e etc. Não, escolha alguém bem, tá? Esse é um ponto importante. E aí você fala essa frase, eu vou repetir a frase. Você fala o seu nome, por meio desta declaração, me comprometo a ser milionária ou mais em, põe a data, peça ao seu parceiro para que ele diga, eu acredito em você e você agradece o seu muito obrigado. E aí ele traz uma observação. Observe como você se sentia antes e como se sente depois de firmar o seu compromisso. Se a sensação é de liberdade, você está no caminho certo. Caso tenha sentido uma pontada de medo, continua no caminho certo. Mas se não significou nada, é porque você ainda está no padrão, não está disposta a fazer o que é preciso, tá? Ou no padrão, não preciso de nenhuma dessas bobagens. Seja como for, não se esqueça de que o seu padrão é o que te trouxe exatamente ao ponto que você está nesse momento. Então, se você está num ponto neste momento que não faz sentido para você, que você não deseja estar, só se lembre disso. Foi o seu padrão que te trouxe aqui. O que a gente está propondo aqui é que você mude o seu padrão. E aí, para você mudar o seu padrão, você tem que se comprometer com o novo padrão que você quer ter. Então, um ponto importante é o seguinte: se às vezes ao ler esse exercício, ao ver esse exercício, você achou que é bobagem, sentiu vergonha, eu não vou fazer isso, isso é o seu padrão, tá? Observem isso, porque muitas vezes é isso que te trouxe aqui. Quantas vezes você sentiu vergonha e por isso não conseguiu o que você queria? Ou se você achou que isso é bobagem, quantas vezes as coisas que você achou que eram bobagem acabou dando certo para uma outra pessoa? E assim, consequentemente. Então, qualquer coisa que você tenha sentido aqui, ao eu ler o exercício, tem relação com o seu padrão. E na hora que você fizer tudo que você sentir, tem relação com o seu padrão. Tá certo? Então a gente finalizou hoje o arquivo de riqueza número 3. Amanhã nós vamos para o arquivo de riqueza número 4. Para quem chegou aqui depois, nós estamos fazendo o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária. Nós estamos de segunda a sexta-feira aqui às 6h26 da manhã e ficamos até às 7. Normalmente eu libero vocês às 7 para que a gente possa seguir a nossa vida. Você pode tanto assistir aqui ao vivo com a gente, ou você pode assistir depois as nossas gravações. Todos os encontros, todas essas manhãs de estudo estão aqui gravadas no meu IGTV. Você pode maratonar se você quiser, aconselho que sim. E você pode também compartilhar com outras pessoas para que elas possam, ao seu redor, fazer esse movimento da riqueza. Afinal, gente rica e feliz não enche o saco de ninguém. Não é mesmo? Então é isso, pessoal. Vamos finalizar por hoje. A gente se vê amanhã. Beijo. Tchau, tchau.